E aí, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Jennifer Araújo, sou comissária de voo. E há pedidos aqui nos comentários do canal. Eu vou falar um pouquinho pra vocês como que eu aprendi o inglês, que é o idioma que eu mais domino. E dar algumas dicas pra vocês também e espero que ajude. Para dar uma arrumada nesse cabelo, que tô toda descabelada, né? Apesar que todo esforço será em vão. Não esquece de curtir o vídeo, compartilhar e se inscrever aqui no canal para que esse vídeo chegue a mais pessoas. A minha história com o inglês começou no ensino médio. Eu fiz ensino médio na ETEC, em Ferraz de Vasconcelos. E eu tinha aulas de inglês lá, mas eu já tinha um pé atrás, assim, com o inglês, sabe? Porque eu tinha muita dificuldade e entender não fazia parte da minha realidade. E lá na ETEC eu tinha muitos colegas de classe que tinham vindo de escola particular e eles já tinham aula de inglês desde o ensino fundamental. Então eu tive muita ajuda de muitos colegas que me explicaram muito, a Ana Helena, o Vila Forte, os meninos que escutavam muita música de rock e ficavam pesquisando a tradução. Então assim, o pessoal me ajudava muito, mas eu tinha um pé muito atrás com o inglês. Eu falava, meu, não vou aprender, sabe, uma marra assim, não vou aprender, não vai dar certo, ai meu Deus, ai minha nossa. Eu até pensava em fazer faculdade de letras português e inglês para ver se meu idioma melhorava, para eu poder ser comissária, dada a minha dificuldade. Ainda no ensino médio, eu tive a oportunidade de começar a estudar inglês. Minha mãe fez esse investimento em mim, né? Eu estudei na escola chamada Skill Idiomas. Eu nem sei se existe ainda essa franquia mais, mas é bem parecida com essa, CNN, CNA, na verdade, né? CNA, enfim. E eu estudei lá por 2 anos, então eu entrei no básico, né? A sala tinha 4 a 5 pessoas, eu fazia 2 vezes por semana, e aí conforme eu ia me desenvolvendo junto com a turma, eu ia avançando naqueles livros, né? Então eu cheguei a estudar por 2 anos na Skill Idiomas, foi o que me deu a minha base do inglês. Nisso eu já tinha terminado o ensino médio e já estava no começo da faculdade, até que eu decidi sair da Skill Idiomas porque eu não estava conseguindo conciliar o trabalho que eu tinha naquela época de manhã e à tarde e a faculdade à noite, e aí eu não conseguia encaixar o inglês porque eu trabalhava de sábado também. Optei por parar de estudar pela Skill Idiomas e enquanto eu fazia faculdade eu acabei tendo contato com outras pessoas que cursavam turismo, né, em outros campos da faculdade que eu estudava. E eu conheci a Juliane, que me indicou o Lucas, o meu professor de inglês, que passou mais tempo comigo aí. Então eu entrei em contato com ele e tal, fiz orçamento e aí eu decidi voltar a estudar inglês, só que dessa vez particular, bem mais focado para destravar a fala, para me ajudar mesmo a me preparar tanto de conhecimento, gramática, ortografia, tempos verbais, como também me preparar para as companhias aéreas. E aí eu conversei com o Lucas, até hoje eu não o conheço pessoalmente, as nossas aulas eram via Skype, naquela época não tinha Zoom, Meet, essas coisas. Então as nossas aulas eram via Skype e ele fez um primeiro encontro, assim, um bate-papo para entender as minhas necessidades e ele falou, Jennifer, você quer fazer uma prova de nivelamento pra gente ver aonde você está e continuar a partir dali? Ou você quer ir desde o começo? E eu falei pra ele que eu tinha e tenho ainda hoje uma certa facilidade em aprender idiomas, só que lá na sala de aula, na Skill, como eram pessoas de várias idades e pessoas com diversos graus de facilidade e dificuldade, eu sentia que às vezes eu era meio barrada. Eu queria mais, só que eu não conseguia ir adiante porque o professor precisa segurar todo mundo até todo mundo estar no mesmo nível, né? Então eu falei assim, Lucas, eu quero voltar do começo, do verbo to be, pra gente ver o que dá, né? E aí ele falou, então tá bom, vamos começar. Também fazia 2 vezes por semana, só que nesse caso era particular, era só eu e ele falava inglês o tempo inteiro comigo. Então mesmo que eu não entendesse, ele falava inglês, ele tentava explicar com outras palavras. E a regra é que eu falasse somente inglês com ele, mesmo que eu falasse errado, e ele ia me corrigindo conforme a necessidade. Ou se eu também não soubesse a palavra exata que eu queria falar, eu ia e ficava tentando descrever a situação ou o objeto
até que a gente conseguisse entender. Isso acabou ajudando bastante também eu me destravar, né, no inglês. E com 7 meses de aula particular, eu e o Lucas, eu alcancei aonde eu estava parada no conteúdo da skill, que eu demorei 2 anos para alcançar. Então, assim, uma observação geral disso tudo. Fazer a aula particular, em um momento financeiramente pode ser um pouco mais caro, mas você vai alcançar um resultado mais rápido do que se você faz em grupo, porque em grupo o professor precisa nivelar todos os alunos até seguir para a próxima lição. Enquanto um aluno não entende, não tem como passar para frente, sabe? Então, com 7 meses estudando particular, eu alcancei o conteúdo que eu levei 2 anos para aprender na skill. Me ajudou muito. O Lucas, ele fazia todos os tipos de atividade, de leitura, de fala, de áudio, interpretação. Então, me ajudou bastante. E aí, eu fiz inglês com o Lucas até eu entrar na minha primeira companhia aérea, que foi a Avianca, em 2017. Então, foram quase 3 anos, vamos dizer assim, de inglês. E aí, eu cometi o terrível erro de, ao entrar na Avianca, parar de estudar inglês. Então, eu fiquei sem estudar inglês 2017, 2018, 2019, até que a Avianca entrou em processo de recuperação judicial e acabou entrando em processo de falência. E esse tempo que eu fiquei sem estudar inglês, por mais que às vezes durante o voo eu usava uma coisa ou outra, acaba se perdendo, se enferruja, né? Então eu me vi naquele momento sem emprego, porque a empresa faliu e eu não tinha aquela prática do idioma para tentar novamente. E aí eu fui atrás de outros professores particulares na época, que eu achei na internet, eu nem lembro quem indicou, mas que eu achei na internet. E aí fiz algumas aulas e tudo que me ajudaram a entrar na minha segunda companhia, que foi a Latam. E cometi o mesmo erro de novo. Entrei na Latam, pergunta se eu continuei estudando inglês. Não continuei. Então, o que eu levo de aprendizado disso agora, que eu estou na minha terceira companhia, é que eu preciso continuar estudando inglês. Então, o meu processo para entrar nessa terceira companhia, ele foi um pouco diferente. Em novembro de 2024, um passarinho cantou no meu ouvido que eu precisava voltar a estudar inglês, vamos dizer assim. E aí eu falei, tô desempregada, como que eu vou fazer? E aí eu contratei a plataforma Cambly, que muitas pessoas divulgam na internet, né? Essa plataforma você faz aula com professores que são de outros países, professores que falam o inglês como língua mãe, né? Então, você consegue ter aula com australiano, pessoas da África do Sul, da Inglaterra, dos Estados Unidos, do Canadá, enfim, vários tipos de sotaque. E você tem a opção de escolher ter as aulas, por exemplo, você entra lá no currículo de aulas, hoje eu quero aprender verbo to be. Aí você vai entrar num grupo, você pode ter aula tanto em grupo quanto individual sobre esse tema. Ou você pode ter só aulas individuais, livres também, fica a sua escolha, a seu critério. Então, de novembro a janeiro, eu fazia a aula uma vez por semana, que é videochamada, né? 1 hora por semana. E aí eu falava pro professor que era algo livre, eu explicava que eu queria voltar lá como comissária, então eu falava que eu precisava praticar muito o meu speaking. E aí às vezes a gente entrava em alguns assuntos, de repente surgiu uma dúvida específica de gramática, ele ia lá e corrigia. Enfim, fomos assim. Além dessas aulas, uma vez por semana, que é pouco, é só 1 hora, eu estudava por conta própria, porque eu estava desempregada. Então eu pegava, quem me ajudou muito, né, foi meio que um tutor, foi a inteligência artificial, o ChatGPT. Porque eu falava assim, tenho um nível tal de inglês, preciso melhorar em X coisa, me ajuda criando um cronograma de estudos. Tem vários sites também que eu usei, que eu achava assim, rolando no TikTok, aparecia um vídeo, use esse site para estudar inglês, nesse site tem atividades. Então assim, tive vários sites que me ajudaram muito nesse processo estudando sozinha. Eu vou deixar na descrição desse vídeo esses sites para que vocês possam ter acesso também. São sites gratuitos. Tem sites que você consegue filtrar, por exemplo, eu tenho um texto que
eu tenho ele redigido no básico, no intermediário e no avançado, o mesmo texto, e você consegue ver como que ele pode ser muito mais completo e muito melhor redigido conforme você vai avançando no idioma. Então eu gostava de ler e ouvir esses textos no básico, no intermediário e no avançado, para ir desbloqueando tanto o vocabulário e melhorando o meu listening. Tem um outro site também, que eu não lembro de nome agora, mas eu tenho tudo salvo. Outro site que eu tinha o texto e embaixo eu tinha já as perguntas, tinha áudio. Então, assim, dá pra estudar por conta própria, só que você tem que ter uma disciplina, porque senão você não vai sair dali de onde você tá parado. Então, eu vou deixar esses links pra vocês na descrição aqui do vídeo. E atualmente, agora, eu tô nessa readaptação, porque faz um mês, exatamente um mês que eu comecei a voar novamente. Então eu tô nessa fase de adaptação, tanto física, mental, emocional, mas estou me organizando que dessa vez eu não vou cometer o mesmo erro que eu cometi nas outras duas companhias. Eu vou continuar estudando inglês e pretendo estudar outros idiomas também. Então foi assim que eu aprendi meu inglês. A sugestão, né, e a pergunta sobre como eu aprendi inglês veio do vídeo onde eu falava que eu tinha aplicado para a Emirates, que é uma companhia aérea dos Emirados Árabes Unidos que contrata brasileiros. Para voar lá, você precisa falar e compreender, falar, escrever e compreender bem o inglês. Há quem diga que precisa ser fluente, mas eu não acredito que precisa ser fluente desde que você consiga se comunicar bem. Já vi muitos vídeos no YouTube de pessoas que não eram fluentes e passaram. Então, é isso, assim, só para dar uma esclarecida para vocês como foi o meu processo de aprendizado. Espero que tenha ajudado vocês e não deixem de visitar a descrição do vídeo para ter acesso a esses sites. Não é publi, não é merchan, é mais porque eu tô querendo compartilhar mesmo com vocês e espero que ajude vocês, tá bom? É isso. Tchau, gente!